O Religare Conhecimento e Religião está de volta. Hoje eu recebo o Eiber Horácio. Ele é professor na Unimontes. Ele fez uma pesquisa sobre o povo Chacriabá. Nós estamos conversando aqui no programa de hoje sobre este tema. Inclusive, você organizou o livro Dinâmicas Religiosas do Norte de Minas, Reflexões Concernentes. Aqui você, e vários outros colegas da área de ciências sociais e de ciências da religião refletem sobre religiões no norte de Minas. Sim. Esse livro ele é uma coletânea com 12 artigos e metade dos artigos são sobre tradições religiosas existentes no norte de Minas. Então, sim. Tem um artigo sobre a Romaria Serra das Araras, Sim. Um artigo meu sobre o povo indígena Chacriabá, há um artigo da professora Cristina Borges sobre Candomblé, Umbanda, Quimbanda, um artigo do professor Fabiano sobre as festas de agosto, um artigo sobre a folia de reis das cidades ali ribeirinhas ao São Francisco, né? E um artigo sobre o início do presbiterianismo no norte de Minas. Sim. E além desses artigos específicos sobre as tradições religiosas da região, nós temos mais 6 artigos que são artigos de pesquisadores externos, mas que, mesmo não sendo diretamente relacionados à região, podem lançar luz e podem contribuir em reflexões sobre as tradições da religião. Sim. É o caso, por exemplo, de um artigo do professor Carlos Brandão, né, que nos faz pensar peças religiosas, e um artigo do professor Daniel Albergaria, que escreve sobre Congado, e ele pesquisa várias tradições de Congado de Minas Gerais, e a gente pode usar comparativamente para pensar os catupês, por exemplo, lá de Montes Claros. O norte de Minas é uma região muito rica, né, dessa diversidade religiosa, um catolicismo popular, religiões indígenas ou regimes de conhecimento, Sim. como você prefere. Sim. Não é? Também no campo afro, né? Sim. O interessante do norte de Minas que é uma região com muitos povos e comunidades tradicionais. Então, você tem, para além das expressões religiosas, esses povos e comunidades tradicionais. Você tem um número muito significativo de quilombos, você tem geraizeiros, você tem vazanteiros, né? Tem os povos indígenas, além do Chacriabá, os Tuxá. E você tem essas expressões da religiosidade popular. E lá, então, para estudar esse campo religioso, está o curso de Ciência da Religião, que é uma graduação na Unimontes. Exatamente. A Universidade Estadual de Montes Claros, né, a Unimontes, possui um curso de Ciência da Religião e vários desses professores que eu mencionei são professores. Por exemplo, o professor que pesquisa sobre a Romaria Serra das Araras é o professor Denilson Meireles, que é um professor que está no nosso curso. É a professora Tia Cristina Borges, que estuda Candomblé, Umbanda, Quimbanda, também é um professor. O professor Normando, que estudou presbiterianismo, já foi professor lá do nosso curso, né? Então, vários desses pesquisadores e pesquisadoras são lá do curso de Ciência da Religião da Unimontes. E aqui neste livro está um texto seu sobre o Chacriabá. Exatamente. Que é o tema do nosso Religare. Mas acho que valeria dizer para o telespectador que, se ele estiver interessado no livro, ele pode procurar numa página do Facebook pelo livro. A página do Facebook é o título do livro. Exatamente. E pode encomendar o livro. Exatamente, ele encomenda pelo Facebook e nós enviamos para o correio. Sim. Então, ao final do programa, vamos retomar. Mas acho que valeria a pena mostrar mais uma vez para o telespectador o livro Dinâmicas Religiosas do Norte de Minas e Reflexões Concernentes, obra organizada por você, com a participação de vários pesquisadores. Pode procurar pelo título do livro no Facebook e encomendar. Sim. Bom, então estamos mostrando aqui para o telespectador. Bem, sobre o Chacriabá, você dizia da presença, né, de igrejas cristãs ali no território deles. Como é que se dá essa dinâmica? Eles têm as suas próprias crenças, ancestrais, digamos assim. Eles compartilham da presença do catolicismo, das igrejas evangélicas, usando um termo assim mais amplo. Mesclam suas expressões religiosas, atualizam suas expressões ancestrais. Como que é essa dinâmica? Sim. É interessante mencionar, antes dessa explicação, de que se trata de 11 mil índios e índias, né? Então, quando a gente fala de Chacriabá, é lógico que eu estou falando de um povo indígena
com muitos pontos em comuns, inclusive que o tornam o Chacriabá, mas de povos indígenas que vivem a sua religiosidade de modos muito distintos. Então, você tem nessas 33 aldeias a atuação do padre da paróquia de São João Batista, da cidade de São João das Missões, né, que é onde está o território indígena Chacriabá, cidade de São João das Missões. Então, você tem a atuação do padre, que celebra missas, que realiza casamentos, batizados. E você tem também no território indígena Chacriabá, na terra indígena Chacriabá, a presença de algumas igrejas pentecostais. Se eu não me engano, são 2 ou 3 igrejas pentecostais no território indígena Chacriabá. E você tem, então, também a realização pelo Chacriabá do Toré, né? Então, você vai encontrar no território indígena, na terra indígena Chacriabá, elementos do catolicismo, né? Indígenas que se declaram católicos, indígenas que se declaram evangélicos, indígenas que realizam o toré, e você tem curandeiras, você tem o pajé também, tá? Existe a figura do pajé, você tem as benzedeiras. Então, é um território de 54 mil hectares com 11 mil pessoas e que, em termos de religiosidade, possui esses elementos todos, esses aspectos Sim. todos, né? Você mencionou o toré. Sim. O que é o toré? Para um público que talvez não conheça essa expressão toré, o toré é um ritual realizado por povos indígenas, e agora eu vou falar do caso do Chacriabá, onde eles fazem uso de um chá, que é da entecasca da jurema, e eles fazem o ritual onde eles usam a jurema, né, para entrar em contato com os encantados, para fazer consulta aos encantados. Né? Então, os encantados seriam? Os encantados são seres, por exemplo, no caso do Chacriabá, o encantado é a onça cabocla. Né? A onça cabocla era uma onça... É a Iaiá. Iaiá, exatamente, muito bem. A Iaiá, a onça cabocla. Era uma índia, né? É um antepassado Chacriabá, uma índia Chacriabá, de tempos imemoriais, que, vendo o povo Chacriabá sentindo fome, essa é a narrativa mitológica, né? Ela decide, então, se transformar em onça para buscar alimento para o povo Chacriabá. E ela está acompanhada, o mito tem suas variações, ela está acompanhada, por exemplo, de uma outra índia, às vezes é a mãe dela, às vezes é uma amiga, ela está acompanhada de uma outra índia, e ela diz, eu vou me transformar em onça, quando eu voltar, eu quero ser retransformada em índia. E aí ela se transforma em onça, vai atrás do alimento de uma novilha, isso varia, mas de uma novilha, quando ela volta com a boca com sangue, a índia foge, com medo, não reconhecendo que era a Iaiá. Então, ela permanece onça e até hoje ela está no território indígena, na terra indígena Chacriabá, né? Essa é a narrativa da onça cabocla e Iaiá. Então, e o toré, então, é um ritual, onde você tem o uso da jurema para entrar em contrato, para fazer consultas, para se relacionar com a onça cabocla e Iaiá. Essas consultas são de que natureza, Iber? Essas consultas, elas tendem a ver, de acordo com a minha leitura, para a resolução de alguns impasses, para a tomada de algumas decisões. Então, são feitos esses rituais e a onça cabocla e Iaiá, ela contribui, ou ela dá a orientação de como resolver os impasses e as decisões. Sim. E como você costuma sempre destacar, quando a gente fala sobre essa religião indígena, a gente tem que entender, por exemplo, a figura do pajé, que não é exatamente a figura de um sacerdote. Exatamente. A gente tende a aplicar, né, ao pajé essa figura do sacerdote. Como diferenciar isso? Qual é, de fato, o sentido, o significado do pajé, melhor dizendo? Exatamente. Eu acho que isso também influenciado por uma leitura que eu tenho do Viveiros de Castro, é muito importante fazer essa distinção, porque operar por aproximações pode ser muito perigoso, mas essas religiões indígenas, elas não são ortodoxas, elas não possuem uma teologia escrita num sentido fechado. Inclusive, o antropólogo Lévi-Strauss vai falar da abertura ao outro, elas têm, né, atributos diferentes. Então, o pajé não pode ser entendido meio que numa dinâmica de campo religioso, como se fosse uma figura de um sacerdote que tem ali um privilégio sobre o bem de salvação. Não se trata disso, até porque, se você pensar em termos de religiões indígenas, não são nem religiões de salvação, inclusive. Né? Mas ele é um consulente, uma pessoa importante. Ele é uma pessoa muito importante nesses povos indígenas. Nós estamos terminando, mas eu não gostaria de deixar de registrar que o povo Chacriabá vive às voltas
não é? Pela luta da sua terra, não é mesmo? Exatamente. E são muitos os desafios nesse campo. É importante você falar isso, inclusive eu agradeço, até porque é uma dívida e uma gratidão que eu tenho com o povo Xacriabá. É primeiro pedir licença ao Xacriabá para falar, né? Falar de alguém assim. Eu gostaria de ter feito isso no início do programa, pedir licença para falar desse povo e lembrar que eu tenho clareza das peculiaridades e da heterogeneidade desse próprio povo, que me recebeu lá com muita generosidade. E lembrar que, por exemplo, a terra indígena Xacriabá, que foi homologada em 1987, ela só foi homologada após um genocídio sofrido pelo povo Xacriabá. Um genocídio, inclusive, que levou à morte do cacique Rosalino, né? Que ele é o pai do atual cacique do povo indígena Xacriabá. Então, o povo indígena Xacriabá sofreu esse genocídio, já tinha sofrido outras violências anteriormente e sofreu esse genocídio. E todo dia 12 de fevereiro, né, agora completaram 31 anos, há lá então vou chamar aqui de celebração para os mártires Xacriabá, porque é muito importante ressaltar o quanto a luta indígena, né, a luta dos povos indígenas e o quanto deve ser resguardado o direito dos povos indígenas no Brasil. Eu espero que com esse programa a gente contribua também nesta luta. Obrigado, Eberle, por você ter vindo conversar conosco sobre o povo Xacriabá. Sou eu quem agradeço. Obrigado. O Religar é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer sobre as nossas atividades, curso de especialização, de mestrado e doutorado, acessando a página pucminas.br/ppgcr. Obrigado a você que nos acompanha. Não deixe de procurar por esse livro na internet, como nós falamos aqui ao longo do programa. A gente volta na semana que vem com mais um Religar e Conhecimento Religião. Um abraço muito cordial e até lá.